São Extrema Filhos. Eu sou Gil Batistão e ela é a Dé, e eu tenho muita alegria quando a gente pode estar com você nesse tempo tão precioso. Boa noite, pessoal. Vamos lá para a nossa live sobre os nossos filhos, sobre o nosso tesouro aí, nosso bem mais precioso que o Senhor nos deu. Como é bom a gente poder estar aqui junto com vocês, falando um pouco disso que é tão importante para nós, que tem um valor tão grande na nossa vida e na nossa história, que são os nossos filhos. E hoje nós vamos falar sobre filhos e emoções. Então, filhos e emoções é sempre uma área muito sensível e muito importante para a gente administrar bem, né? Como é importante administrar bem isso dos filhos e das emoções. Tudo bem, querida Marina? Diga para mim, você está assistindo isso em qual canal? É no Gil Batistão ou no Conexão Extrema Filhos? Meu Deus. Não quer parar e começar de novo. Que só entrou a Marina. Vamos lá. Muito bem, entrou mais alguém bem importante aí, a Ana Emanuele. Que legal, Ana, bem-vinda. No Gil Batistão. Perfeito, então. Vamos que vamos. Vai ser muito, muito especial. Você já se perguntou o que eu faço para acalmar meu filho? O que eu faço para o meu filho ficar mais tranquilo? O que eu faço porque o meu filho tem muita ansiedade, é muito angustiado? Você já fez essa pergunta para você mesmo? Eu acho que a gente tem uma preocupação natural com as emoções dos nossos filhos, né? Se eles estão bem, o que eles estão expressando sempre vai influenciar na nossa vida e sempre vai ser uma preocupação, porque nós queremos ver os nossos filhos bem, felizes, independente da idade que eles têm. Essa é uma preocupação sempre dos pais. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho para você sobre uma coisa que é a convergência da área emocional do pai, da mãe com os filhos. No começo da infância, desde o começo da infância, principalmente quando as crianças são bem novinhas, as emoções, a área emocional dos filhos, ela cobre a área emocional da mãe principalmente, da mãe e do pai, mas principalmente da mãe, se ela está mais pertinho. E faz com que os filhos reproduzam as emoções dos pais. Então, algumas vezes nós não sabemos como trabalhar as emoções dos nossos filhos, mas nós podemos fazer isso trabalhando as nossas próprias emoções, porque as emoções deles estão muito ligadas com as nossas próprias emoções. Trabalhando o que nós estamos sentindo, como nós estamos nos sentindo, nós estamos trabalhando diretamente as emoções deles. Nós vemos muitas vezes os pais focando muito na criança e preocupados com as reações das crianças, não entendendo o porquê de algumas coisas, e eles esquecem de olhar para si mesmos e perceber que a forma como eles estão lidando com a vida, com as suas próprias emoções, um com o outro, né, ou com a falta, talvez, de alguém do seu lado, isso faz muita diferença. E agora, uma das coisas mais importantes dessa geração, as crianças, as pessoas, os jovens que sabem administrar suas emoções, eles estão tendo uma super vantagem na vida, uma vantagem competitiva, uma vantagem no trabalho, uma vantagem nos relacionamentos, uma vantagem na questão de formar família, se estruturar, estar bem. E isso tudo tudo isso tem semente nas emoções lá na infância, lá quando eles são crianças ainda. Você sabia que as nossas emoções têm... Eu estou incomodadinho, que está metade do rosto da minha esposa, estou tentando puxar ela aqui para dentro da live. O espaço é pequeno, né? Gente, nós estamos do tamanho do YouTube tentando caber no Instagram, então vamos lá. Tipo assim, uma bolacha traquina querendo parecer um salclique, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Então, quem que é o salclique? Quem é a traquina aqui? Traquina. Pessoal, então eu estava falando para vocês, as emoções se traduzem em liberações hormonais, liberações de substâncias do nosso organismo, no nosso corpo. Então sim, nós temos sentimentos, tem emoções, e isso é intangível, mas isso se torna química, isso se torna tangível. Por exemplo, quando você está estressado ou quando você leva um susto, você libera cortisol, adrenalina, e as crianças acabam viciando em um estado emocional. E quando você vicia num estado emocional, quando você está sempre tenso, sempre angustiado, o teu corpo começa a, em muitos momentos, reproduzir
aqueles níveis dessas substâncias no seu organismo, e isso faz com que você tenda sempre a voltar para os mesmos sentimentos ou para o mesmo estado emocional. E isso é que nós podemos viciar nossos filhos em estados emocionais depressivos ou em estados emocionais de super atenção, angústia, ansiedade, mesmo antes deles saberem por que estão ansiosos. Acho que nós vamos precisar fazer um tempo de cura aí depois dessa quarentena. Que eu acho que esse foi um tempo onde boa parte dos pais ficou estressado. Eu acho que uns ainda estão, né? Como vocês estão aí, como gente? recuperar esse tempo aí, né? Porque eu tenho ouvido muito, né, das mães, principalmente, que estão mais em casa com os filhos, essa questão de fazer tarefas, né? E quem trabalha e chega em casa e ainda tem que fazer as tarefas, né? A Gabi mesmo estava comentando comigo que ela estava fazendo uma aula ao vivo às 7, né? 7 e pouco, porque era a hora que a maioria dos pais podia, porque boa parte deles estava fora de casa. Então, como isso certamente traz um ambiente tenso para o lar, né? Onde tudo ficou tão diferente, tão pouco... digamos assim, não tem como mexer muito na estrutura agora, né? Não dá para você... A gente está fazendo o que dá, todo mundo, né? O professor está fazendo o que dá, pais estão fazendo o que dá. A gente não consegue decidir sobre muitas coisas, a gente tem que se adequar ao que é possível dentro das nossas circunstâncias. Agora, eu não tenho dúvida que as crianças, os adolescentes, são os que mais tiveram prejuízo ou que tiveram a vida mais mexida nesses dias aqui. Administrar o dia a dia, né, e toda a questão da casa, as coisas para fazer, as tarefas. Eu sei que isso sobrecarregou muita gente e temos que encontrar aí cada um o seu caminho de poder ajudar um ao outro, né, o casal, e poder envolver os filhos um pouco na dinâmica do lar aí para ir. Hoje eu lavei louça. Para que ninguém fique sobrecarregado demais. Eu tenho que falar, né, amor? Que o dia que eu lavo. É o dia que lava, a gente tem que comemorar, né? Porque... Que beleza! Sim, mas faz parte também os pais estarem se envolvendo naquilo que usualmente eles não se envolvem. Não estou dizendo que eu não me envolva, né? Mas mesmo que você não tenha o hábito de se envolver com as coisas da casa tanto, esse é um tempo onde é muito importante ter essa sensibilidade de perceber as necessidades. Porque se nós não percebermos as necessidades, nós vamos colher uma amarga colheita aí nos relacionamentos, nas emoções e em tudo que for acontecendo. Outra coisa que eu queria falar um pouquinho hoje, meu bem, é quando a gente tem medo de perder alguma coisa, quando a gente tem medo de perder os filhos, quando a gente tem medo de perder os relacionamentos, tudo que a gente tem medo de perder, a gente acaba vivendo na defensiva e acaba empurrando para essa perda mesmo, acaba empurrando para fora da vida. Você pensa assim também? Percebe isso? A Luna está perguntando ali se a live vai ficar gravada. A gente está gravando essas lives e colocando elas lá no IGTV. Então você pode acessar lá depois, que é aí no Instagram mesmo, tá bom? Com certeza, eu acho que esse medo de perder o coração dos nossos filhos, né, de perder alguma fase importante, algumas coisas que precisam ser trabalhadas na vida deles, de perder o momento, né, de perder o jeito de trabalhar algumas coisas que são essenciais na vida deles, todos nós temos, né, e a forma como a gente permitir que esse sentimento apenas faça uma passagem ou permaneça dentro de nós, vai determinar muitas dessas perdas. Agora, a postura que nós tomamos, às vezes, parece a postura de Saul. Saul era um rei, ele foi instituído por Deus sobre Israel, mas ele sempre estava com angústia sobre, será que o povo vai me aceitar? Ele, por exemplo, ele tinha um servo extremamente fiel, que era Davi, e ele começou a ficar com inveja de Davi, porque as mulheres cantaram um dia, o Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. E ele já ficou tão, meu Deus, eu vou perder o reino, o que está acontecendo? Que ele foi tentar matar Davi. Outra vez ele estava lá com o líder dos amalequitas, ele tinha uma ordem de executar uma tarefa, e ele não executou a tarefa como ele deveria fazer, ele não cumpriu o seu objetivo, e no final daquele dia eles tinham que sacrificar o Senhor e depois liberar o povo, e quem viria sacrificar era o profeta Samuel. E Samuel começou a demorar, e ele olhou e ele ficou angustiado, ele foi e sacrificou no lugar de Samuel.
Quando Samuel chegou, ele falou: olha, o povo estava cansado, eu fiquei com medo que eles fossem embora, eu fiquei com medo. Então toda a vida dele ele estava tentando fugir de um perigo, e isso ia colocando ele cada dia mais em perigo, isso ia colocando ele cada dia mais numa situação de desvantagem. A ansiedade dele, o medo que ele tinha de não ser aceito pelo povo acabou destruindo quem ele era, e quem ele se tornou não foi realmente aceito. Certamente os nossos o agir de Deus, como nós lidamos com os nossos filhos, e se isso aconteceu aí nessa situação, com certeza isso está acontecendo muitas vezes na nossa vida de forma até às vezes imperceptível, mas está prejudicando. Hoje eu tive em casa bastante tempo com meu filho, nós conversamos bastante, foi muito bom. Nisso a quarentena tem sido um dos melhores tempos da nossa vida. Temos muita conversa, muito compartilhar o coração, compartilhar a palavra de Deus. Hoje, por 3 vezes hoje eu acho que eu compartilhei a palavra lendo junto e explicando coisas para o Samuel. Mas a verdade é que quando nós começamos a perceber que tem coisas que a gente não gosta, tem decisões que eles tomam que não são as que estão no nosso coração, muitas vezes, no lugar de ficar mais aberto e trazer eles mais para perto de nós ficamos mais fechados, e tudo que a gente fala é: por que vai fazer isso? Por que você fez desse jeito? O que você está pensando? Então é incrível, porque no momento que mais a gente quer aproximar, guardar nosso filho, trazer para perto de nós, mais a gente empurra para fora. E isso não é uma coisa que a gente decide fazer, é uma reação a um sentimento que vai lá no nosso coração. Quando os nossos sentimentos não estão em dia, quando os nossos sentimentos não estão bem, nós acabamos nos perdendo, e esse perder-se faz com que a gente empurre as pessoas que nós amamos para longe de nós. Talvez a gente precise olhar para dentro de nós mesmos nesses dias e perceber, sermos sinceros conosco mesmo. Ou talvez seja bom você conversar com a pessoa que convive com você, se você tem o seu marido, se você tem um filho mais velho, e poder abrir o seu coração e dizer como você está me vendo, como você está me percebendo, porque existem momentos da nossa vida onde nós não conseguimos olhar para nós mesmos e perceber isso por nossa própria conta, porque nós estamos que nós perdemos a noção das nossas próprias reações. E quando nós perdemos essa noção, nós acabamos perdendo a mão, nós acabamos não tendo assunto, nós acabamos não nos alegrando com o que temos que nos alegrar, nós vamos ficando murchos e azedos, e aí a coisa vai ficando feia. Então, não tem como. Agora, como sair do medo? Como sair do temor, Débora? Eu acho que para que a gente possa ter algo novo na nossa mente, nós precisamos renovar a nossa mente, né? Nós precisamos trabalhar com os nossos pensamentos, nós precisamos ser sinceros conosco mesmo e prestarmos atenção no que está ocupando então a maior parte da nossa mente, com que nós estamos alimentando a nossa mente, qual é a nossa fonte, porque com certeza daí está vindo alguma coisa, boa ou ruim. A fonte, nós precisamos substâncias que são liberadas no nosso organismo, né? E nós precisamos delas tanto, e elas fazem tanta diferença, mas muitas vezes tem uma supressão desses hormônios por causa da nossa ansiedade, do nosso medo. Então nós precisamos de tempo quietos, tempo de meditação, tomar um cafezinho com a Bíblia no colo, num pôr do sol lindo, né, dona Débora, que anda fazendo isso? Com certeza, eu acho que o ambiente que nós buscamos e promovemos para nós mesmos nos ajuda a encontrar esse equilíbrio emocional, nos ajuda a aquietar o nosso coração para podermos ouvir a Deus, porque às vezes nos faz falta esse lugar, né? E esse tempo que tá difícil aí de sair de casa, que não tá fácil para ir para qualquer lugar que você deseja, né? Ele restringe um pouco, mas esse tempo vai passar. Né? Esse tempo complicado aí de ter que ficar mais preso em casa, isso vai passar, e a forma como você vai se replanejar, como você vai se reorganizar para o depois, né? Então, claro, precisamos sobreviver agora para chegar ao depois, mas o Senhor está dando graça aí para cada um poder lidar com as suas questões e ter uma esperança de que o dia de amanhã vai ser muito melhor. Certamente vai ser melhor.
e certamente nós podemos perceber, a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E esse amor nós encontramos no nosso relacionamento com Jesus. Esse amor nós encontramos também quando nós, nos nossos relacionamentos da família, com a esposa, com os filhos, nós deixamos sair o medo, nós nos relacionamos realmente de forma aberta, de forma receptiva com quem somos de verdade. E não sempre querendo dizer algo, sempre querendo fazer alguma coisa, sempre com uma intenção, porque essa falta de espontaneidade também rouba os relacionamentos. É chato ficar falando com alguém que sempre está pensando, se eu falar isso vai acontecer aquilo, se eu falar aquilo outro. Isso torna um ambiente de manipulação dentro de casa e isso é muito chato. E talvez muitos de nós precisemos de um conselheiro nesse tempo, precisemos de alguém com quem a gente possa abrir o nosso coração, falar então desses temores, colocar para fora, porque às vezes a gente fica falando só entre nós, o casal, e chega um momento onde um não consegue chegar, né, num ponto de acordo, não consegue ajudar o outro, porque também está passando por dificuldades. Eu acho que essa é a hora da gente encontrar pessoas com quem a gente possa compartilhar. Talvez você não possa sair de casa, mas vamos lá, né? A gente tem falado todos os cultos, quem precisa se inclui aí num grupo de relacionamento pelo WhatsApp, quem precisar conversar aí no WhatsApp com os pastores, todos nós estamos à disposição. Atentos. E você que não está aqui, né, nesse contexto, mas está aí na sua igreja, no seu local, eu acho que todos nós temos pessoas que a gente possa buscar, mas às vezes a gente está tão conformado com a nossa situação, tão envolvido também na passividade que esse momento promove, que a gente acaba sofrendo calado, sofrendo sozinho, né, permitindo se conformar a um momento que poderia ser diferente. Então toque o trombone, abra a boca, faça acontecer a vida, e isso é tão importante. Então, nessa live nós falamos de duas coisas importantes. Primeiro, que já no começo da infância, a criança ela se molda aos sentimentos, aos mesmos ação, a uma perspectiva boa da vida, e quando nós não fazemos isso, nós acabamos reproduzindo dos nossos filhos coisas que nós não gostaríamos de ver, não gostaríamos de perceber. Não é sobre você ter que fazer de conta e ficar disfarçando nos dias que você não está bem, porque todos nós temos dias difíceis, dias maus, e a gente precisa ser sincero com as nossas crianças, né? Principalmente nesses dias, e dizer, hoje o papai ou a mamãe tiveram um dia difícil. Se você tem um filho adolescente, você pode conversar com ele sobre essas dificuldades, incluir um pouco, trazer ele um pouco para a sua vida, para o seu contexto. Ter essa positividade com eles, mas a gente também precisa preservar a sinceridade. Não dá para fazer eles aguentarem a gente sem entender por que a gente não está bem naquele dia ou naquele momento, e isso é muito importante. Agora, o nosso Papai do Céu, aquele que está sempre nos guardando, lá tem sempre alegria, paz, amor, bondade, benignidade, domínio próprio, temperança, todo o fruto do Espírito está nele. Então, comer, que a Débora falou aí, começando já a falar do medo, né? Mas qualquer outro sentimento negativo, é com isso que se combate. Nós estávamos falando que aquilo com que nós nos alimentamos é que faz toda a diferença. A música que você ouve, o que você está lendo, o seu tempo de meditação, e principalmente parar em algum tempo, entre uma atividade e outra, parar uns minutinhos, e naqueles minutinhos deixar que o Espírito Santo esteja fluindo no nosso coração, um tempo de meditação, um tempo de quietude. A gente chama isso de entretempo, né? Então, entre almoçar e lavar louça, respira uns minutinhos. Entre lavar louça e sair correndo, respira. Às vezes é 2, 3 minutos que você precisa, e eles te rendem muito, eles te dão capacidade de administrar bem bastante das suas emoções aí. E não tenha medo, ou vença o medo pelo amor. Não tenha medo, não acho que é uma boa expressão, porque o medo nos assalta algumas vezes, mas nós podemos vencer o medo pelo amor e vencer o medo nos alimentando bem. Isso, mantenha o seu coração aí cheio de esperança, né? Quando a sua alma
disser que não, que as coisas não vão funcionar, lembre que o Senhor diz que sim, que as coisas podem ir para o lugar, que é Ele que libera poder, graça e misericórdia sobre a sua vida cada manhã, e nele há recursos sim para recomeçar hoje, recomeçar amanhã e colocar as coisas em ordem. É isso aí, essa foi a nossa live hoje do Conexão Extrema Filhos. A gente está sempre aqui na terça-feira falando sobre liderança e na quinta-feira um toque sobre alguma perspectiva com os nossos filhos. Um prazer sempre estar com vocês, amamos estar com vocês. Se você puder, faça esse vídeo, vai estar lá no IGTV, faça esse vídeo chegar às pessoas que precisam e às pessoas que você ama. É isso aí, estamos com vocês, crendo que o melhor de Deus está logo ali na nossa frente. Deus abençoe, tchau, tchau.